Sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto de uma das cartas de Paulo que nos fala sobre a vocação. Qual o sentido dessa vocação para a nossa vida de fé? O trecho que a liturgia nos apresenta hoje é da carta aos Efésios e está na última parte da carta, na qual o autor busca dar algumas orientações objetivas, claras, para a vida cotidiana da fé do indivíduo, do homem e da mulher de fé, mas, sobretudo, para a vida de fé na comunidade. Portanto, são orientações para o indivíduo e para a comunidade. E ele começa com uma exortação. Vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebeste. Por deixar claro que se trata de uma exortação, isso significa que os ensinamentos que o apóstolo aqui propõe para os seus destinatários são coisas importantes que eles devem considerar no dia a dia de suas vidas, sobretudo porque isso tem um impacto na relação com os outros membros da comunidade, na constituição, na formação das relações comunitárias. Mas gostaria de destacar aqui um conceito: vocação. Ao começar uma exortação, o apóstolo convida, convoca, estimula aos seus destinatários a caminharem de acordo com a vocação que recebeste. Caminhar, muitas vezes na Bíblia, é uma metáfora da vida. Ou seja, caminhar não significa simplesmente mover os pés sobre uma estrada, sobre uma calçada, mas significa viver. Aqui, o apóstolo nos convida, juntamente com os membros da comunidade de Efésio, a viver de acordo com a vocação que recebemos. Mas o que é essa vocação? Nós estamos muito habituados a ouvir falar de vocação em referência aos padres, em referências religiosas. O autor aqui não está pensando nem em padre, nem em religiosa. Ele está pensando numa vocação comum a todo homem, a toda mulher que receberam o batismo, independente da função, da missão que exerce junto à comunidade e pela comunidade na sociedade. Essa vocação é comum a todo batizado e a toda batizada. Mas tem algumas coisas importantes que precisamos compreender. A vocação não é simplesmente uma convocação, como se Deus tivesse um RH por meio do qual ele decide escolher algumas pessoas para uma determinada função. Não. Essa vocação tem a ver com a vivência da fé. Porque ela tem a ver com a vivência da fé, temos que destacar duas coisas. A primeira, a vocação é precedida da graça de Deus. Deus não se limita a nos convocar, a nos chamar e depois nos abandona. Não. Quando nós tomamos consciência de sermos vocacionados, ou seja, de termos recebido de Deus um chamado, isso significa que Deus já está atuando na nossa vida. Com a sua graça, com a sua presença, ele age em nossos corações, em nossas mentes, na nossa vida como um todo, capacitando-nos a ouvir este chamado. Isso quer dizer, em palavras simples, que quando Deus nos propõe uma vocação, ele já começou a construir uma relação conosco. O outro elemento significativo é que caminhar segundo a vocação que recebestes, vejam, recebestes indica a proveniência sempre de Deus, significa, na prática, viver de acordo com a graça. Se Deus, na sua graça, em Jesus Cristo, nos salva, então, quando nos descobrimos vocacionados, nos descobrimos convocados por Deus para viver uma vida de homens e mulheres salvados, homens e mulheres tocados pela graça de Deus. Mas o autor da carta não fica numa ideia genérica, abstrata, por mais bonita que ela seja. O autor passa para o concreto, ou seja, ele indica algumas atitudes
que o homem e a mulher vocacionados precisam desenvolver na sua vida. Sobretudo no contexto, no horizonte da vida comunitária, porque do versículo 3 ao versículo 6, que a liturgia nos apresenta, vemos que o autor da carta insiste muito na questão da unidade comunitária. Uma unidade que se transforma numa experiência fraterna, que só é possível com a colaboração de todos os membros que participam, que pertencem a essa comunidade. Mas no versículo 2, entre o começo da exortação, que nos recorda que somos vocacionados, e a insistência no tema da unidade fundamental, uma unidade fraterna, o autor coloca um versículo no qual ele nos propõe algumas atitudes. Nesse sentido, viver de acordo com a vocação que recebemos significa reproduzir essas atitudes. A primeira atitude é a da humildade. A palavra grega aqui indica uma condição no mundo grego de inferioridade, portanto de falta de valor, de reconhecimento de valor, mas que na Bíblia, e de modo especial no Novo Testamento, adquire um valor positivo. O humilde é aquele que se deixa guiar, que se deixa orientar. Por quem? Por qualquer um? Não. Sobretudo pelo Evangelho, por Jesus Cristo e por Deus. O humilde é o aberto a receber um ensinamento. A mansidão. A mansidão, ela está diretamente associada à humildade, mas ela tem características próprias. A mansidão significa saber reagir às várias situações da vida sem usar da mesma violência a qual muitas vezes nós somos submetidos. Sem essa mansidão, muitas vezes é difícil estar em comunidade, porque nem sempre os membros da comunidade, inclusive eu, que sou padre, e você que me acompanha, nem sempre nós somos tão pacíficos assim na comunidade, por vários motivos, desde um cansaço pessoal, a preocupações, até mesmo a incompreensões. Às vezes nós não somos tão pacíficos e as nossas discussões podem se tornar acirradas. A mansidão, ela acalma os ânimos, para que a gente possa encontrar um espaço onde dialogar e crescer na amizade, na relação fraterna. Junto da humildade e da mansidão, que caminham juntas aqui, o autor acrescenta ainda: suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. A paciência, vamos começar por ela, indica uma capacidade de suportar certas situações da vida. Não suportar indefinidamente, indistintamente, mas aquela força diante de algumas situações que, se a gente não tiver, a gente acaba sucumbindo, a gente acaba sendo esmagado. Então, a paciência é a capacidade de suportar determinadas situações. Aqui no texto, essa capacidade está associada à necessidade de suportar uns aos outros. Suportar aqui significa tolerância. Tolerância com a fragilidade do outro, tolerância com a dificuldade de compreensão do outro, tolerância com o fato de que o outro não caminha no mesmo ritmo do que eu, mas tem o seu próprio ritmo. Então, a paciência e o suportar indicam atitudes com a humildade e a mansidão, nos ajudam a construir relações fraternas. Na comunidade, somente aquele que é fanático não é paciente, porque o fanático, ele se cristaliza numa posição, assumindo e desenvolvendo uma atitude arrogante e de imposição, que não tolera o fato de que o outro seja diferente, não seja exatamente como ele, não pense exatamente como ele. Vejam que bonito, quando essa carta aos Efésios nos convida a atitudes que contribuem para construir relações mais fraternas, mas relações que não são fáceis de construir e que não são fáceis de serem conservadas. Por isso, todas essas atitudes, no esforço diário que nós vivemos na nossa vida pessoal e comunitária, correspondem com o viver a vocação que nós recebemos. Nem sempre conseguimos reproduzir corretamente ou do melhor modo possível
todas essas atitudes, mas precisamos nos esforçar. O ponto de partida é a humildade, a abertura para se deixar ensinar, educar. Se de fato essa humildade está presente e começamos a aprender, vamos adquirindo a mansidão. Aprender a reagir sem violência e agressividade a situações que às vezes são violentas e agressivas. Num esforço paciente de suportar o peso de alguns momentos e até mesmo de algumas relações, para que a comunidade conjuntamente aprenda a viver no amor e se tornar de fato um testemunho de fraternidade de acordo com o Evangelho.